fazendo algumas reflexões no livro de Romanos. Se os irmãos já quiserem abrir, podem ficar à vontade, capítulo 6 de Romanos, e nós queremos meditar a partir do versículo 12 hoje. Nós já fizemos algumas reflexões nos capítulos anteriores de Romanos, e hoje paramos no 11 e iniciaremos a partir do 12 hoje. A semana passada tivemos aí um momento muito especial do Bernardo, que deixou uma grande mensagem aí sobre a pedra, né? E foi muito bom, graças a Deus. Essas reflexões em Romanos têm sido muito impactantes para mim, pessoalmente, porque o apóstolo Paulo ele vai falar sobre quem nós éramos, o que aconteceu conosco, ou o que deve acontecer conosco, e o que nós somos agora em Jesus, e o que nós devemos fazer a partir desse encontro com Jesus. Então ele fala da nossa justificação, ele fala da nossa libertação, ele fala da nossa identificação com Cristo. E a partir desse encontro com Jesus, nós passamos a se comportar de maneira diferente. Mas a partir do 12, ele diz o seguinte: se você quiser ler na sua Bíblia aí, fica à vontade, mas nós vamos ler todos juntos uma mesma tradução ali na tela, se você assim preferir. Depois você pode ficar com a sua Bíblia aberta e a gente vai estar acompanhando aí todos juntos a reflexão. Mas diz o texto assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colherão então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus, muito obrigado por sua palavra, que Hebreus diz que é viva e eficaz, como espada de 2 gumes, capaz, Senhor, de penetrar no nosso mais íntimo ser e causar todas as transformações que necessitamos. Nessa noite, Senhor, o assunto continuará sendo pecado, que o Senhor, com o teu grande e poderoso amor, nos dê humildade para poder falar de um tema tão profundo, tão sério, que impede o teu reino de avançar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que a sua palavra encontre morada em nossos corações. Que a gente saia daqui transformado com o poder do Senhor através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já estamos meditando em Romanos há algum tempo. E hoje nós queremos partir do versículo 12. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre oferecer ou colocar-se à disposição. Nós, conforme já dissemos em algum momento das mensagens em Romanos, nós nascemos na velha natureza adâmica, com todas as capacidades para fazer tudo o que não presta nessa vida. Todos os homens, por mais lapidados moralmente que eles sejam, têm todas as capacidades de fazerem todas as atrocidades que a gente vê na sociedade por aí. E é interessante que quando, no capítulo 5, Paulo fala que o pecado foi destruído em nós, o termo utilizado ali, traduzindo do grego, quer dizer que quando nós nos encontramos com Cristo, fomos justificados, o sangue de Jesus nos purifica, nos torna limpos. O pecado, ele torna-se inativo, não tem a mesma eficiência que outrora tinha. E nós passamos agora a contar com a ajuda de Deus para enfrentarmos o pecado, enfrentarmos as duras investidas dele na nossa vida. O apóstolo Paulo assim escreve à igreja de Éfeso: meus irmãos, vocês ficam preocupados uns com os outros, mas vocês não devem ter essa preocupação. Preocupem-se com o diabo, o adversário de vocês. Ele anda ao redor procurando quem possa tragar. Ele é sujo, sutil. Ele sabe que o pecado, o prazer que o pecado traz, ele sabe que é bom e que a nossa velha natureza se agrada disso. Então, meus queridos irmãos, todos nós, incluindo os mais santos, segundo algumas pessoas, que são os pastores, embora eu não concorde com essa ideia, todos nós devemos ser santos, como Deus é santo. Meus irmãos, todos nós temos a capacidade de viver os prazeres desta vida e deixar a felicidade que Jesus quer nos dar diariamente. Dá trabalho ser fiel a Deus. É sacrificial. O amor que Jesus exige de nós não é um amor filos, aquele amor de parceria, de cara legal, mas se em algum momento eu achar que devo fazer outra coisa, eu faço. Não é. O amor que exige de nós é o amor ágape, amor sacrificial, amor altruísta, em que eu deixo a minha vida antiga, adâmica, e agora eu me entrego completamente ao Senhor, para viver a sua vontade na minha vida
Isso é fácil, pastor. Não é. Não é. Eu queria abrir o microfone aqui para deixar aqui, para viesse um super-homem aqui na frente e dizer assim, pastor, eu sou o único, que para mim é tranquilo aqui. É tranquilo. Mano. Mário é o mais santo que temos aqui. Alguém? Meus irmãos, o pecado é um senhor cruel. O pecado é um senhor cruel. Então, meus queridos irmãos, nós temos a capacidade de nos colocar sempre à disposição do pecado. Nós temos a capacidade de sempre fazer o que não agrada a Deus. Quem é pai sabe que o que nós temos que fazer na vida? Ensinar os nossos filhos a fazer o que é certo, a honrar a Deus, a glorificar a Deus. Por quê? Porque eles já nasceram com a natureza adâmica, não precisa ensinar para eles o que é errado. Por quê? Porque eles nasceram pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nascem na velha natureza, com capacidades impressionantes. Mas o apóstolo Paulo, ele traz aqui soluções para isso. Ele sugere no capítulo 6 para a gente morrer. Morram! Morram. Não é possível ser fiel a Deus e servir a Cristo sem morrer. Precisa morrer. E, meus amados irmãos, é muito fácil de você encontrar pessoas no meio cristão que ainda não morreram. Estão super vivos, com capacidades impressionantes de colocar-se à disposição dos prazeres desta vida. O autor, ele, nos versículos 12 e 13, ele coloca assim, como colocar-se à disposição, no versículo 12 e 13. Ele diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Meus queridos irmãos, não é porque nós nos convertemos que agora nosso corpo é um corpo fortaço, né? A maioria dos nossos desejos naturalmente são pecaminosos. Enquanto falo com vocês, meus pensamentos vão longe. E a capacidade de pecar também. Meus irmãos, é muito difícil lidar com a santidade. Os desejos pecaminosos que fazem parte da velha natureza sempre nos levará a tomar as decisões que têm mais a ver com a desonra, com a deslealdade, com os compromissos firmados com Deus, com a nova aliança com Deus. Por isso que no verso 12, a ordem é clara, ao mesmo tempo severa. Não permitam. Não permitam. Não obedeçam a parte B do versículo. Não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais de vocês. Não obedeçam a ele. No verso 13, ele repete a mesma ordem para todos nós. Não ofereçam, não entreguem-se,
Não coloquem-se à disposição. Por que a ordem é tão severa? Porque os membros do nosso corpo são armas, meus irmãos, são instrumentos poderosos. Com os membros do nosso corpo temos a opção de honrar a Deus, mas também de desonrar a Deus. A mesma mão que Deus tornou muito forte para rodar 2 pedrinhas e derrubar o gigante, foi a mesma mão que depois ficou na sua casa, quando deveria estar na guerra, olhando uma mulher do vizinho, e ele começou a olhar, e daí a pouco vocês lembram o que aconteceu. Meus queridos irmãos, olha, o pecado, ele é um senhor cruel. Colocar-se à disposição dele é algo perigoso e pode nos afetar de muitas formas. É interessante, meus queridos irmãos, que quando nós lemos o Salmo 51, todos conhecem o Salmo 51. É o salmo que Davi descreve ali, o estado dele quando ele pecou e o que ele fez para voltar para Deus. E ali é uma oração dele, do que ele pede para Deus. E é interessante o Salmo 51, porque Davi, nesse salmo, ele fala para Deus como ele foi afetado pelo pecado. Pode abrir para nós, por favor, Dé? O Salmo 51, por exemplo, no versículo 3, é como se Davi dissesse que os seus olhos foram afetados com o pecado. Ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. O versículo 6, a sua mente foi afetada pelo pecado. Ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração ensinas a sabedoria. Olha o que diz o versículo 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Aquela impotência. Você sabe que o pecado, às vezes, ele destrói tanto uma pessoa que ele ouve uma música cristã, não fala mais ao coração. Não é mais como antes. Ele ouve uma mensagem cristã, aquela mensagem impactante para ele, fala ao coração. Ele olha para a mensagem e fala assim: eu sei que é isso que eu devo fazer, mas eu não tenho força, o pecado está me dominando. Eu me coloquei à disposição do pecado e ele está me dominando. Os ouvidos já não estão mais apurados, como antigamente. O coração também fica afetado, é por isso que na oração, Davi, versículo 10, ele fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Aquele coração puro já não existe mais, Senhor. Hoje, ao olhar para uma mulher, isso é da minha cabeça, refletindo sobre o texto, talvez Davi tinha uma dificuldade enorme de olhar para as mulheres com um olhar de pureza a partir daquele momento. É por isso que ele fala assim: meu coração está uma desgraça. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Você sabe que uma das características que saltam e que ficam muito evidente na vida de uma pessoa em pecado é a instabilidade.
Ele acorda de manhã com muito desejo de honrar a Deus e de fazer a vontade de Deus. Mas aí ele sai de casa e, na primeira oportunidade, ele já troca isso por outras coisas. Então, meus irmãos, a instabilidade, uma pessoa que tem colocado-se à disposição do pecado é uma pessoa instável. Instável. Por isso que Davi fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Algumas traduções, inabalável. Mas ele fala também dos seus olhos e a boca. Os versículos 14 e 15, ele diz assim: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Portanto, meus amados irmãos, o pecado tem a capacidade de nos afetar por inteiro, todos os membros do nosso corpo. Como Davi também nós precisamos, meus irmãos, nos entregar profundamente ao Senhor, colocar-se à disposição profundamente ao Senhor e orar pedindo uma purificação completa. No versículo 2, Davi diz o seguinte nesse salmo: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Meu querido, você que tem lidado com algo que está sendo um grande desafio para você, a dica é essa. Hashtag fica a dica do Davi. Davi cometeu 2 dos piores pecados, moralmente falando, para lidar na sociedade. Todo mundo peca, mas ai daquele que adulterar. Davi adulterou. Todo mundo peca, mas ai daquele que formar uma quadrilha para matar alguém. Davi liderou a quadrilha para matar Urias, o esposo da mulher que ele queria pegar para ele. Daí ele chega nesse versículo e diz assim: Senhor, lava-me de tudo isso e purifica-me do meu pecado. E sabe o que Deus fez? Deus lavou, Deus purificou. Ele teve que lidar com as consequências, mas Deus perdoou Davi. Deus lidou com tudo de uma maneira muito tranquila, porque essa é da natureza de Deus. É da natureza de Deus perdoar. O desafio para nós nessa noite, todos nós que somos pecadores, alguns talvez com pecados que têm causado uma destruição maior na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja. O caminho para todos nós nessa noite é esse: colocar-se inteiramente à disposição do Senhor e não do pecado. Porque o pecado é um senhor cruel. Se você está no caminho e as coisas estão dando errado, continue nele e o final é a morte. Por isso, meus amados irmãos, todos nós nessa noite estamos sendo alfinetados pela palavra de Deus. Ao invés disso, nós temos que nos colocar inteiramente à disposição do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 12, 1, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Uma entrega decisiva e definitiva.
Para se livrar do pecado, meus amados irmãos, é preciso um relacionamento íntimo com o Senhor. A maioria das pessoas que estão lidando com o pecado, a gente chega para conversar e eles falam assim: pastor, eu tento, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fiz. Ou algumas pessoas dizem o seguinte: irmãos, quando eu falo isso, os irmãos podem pensar assim: bom, o pastor está falando de mim, eu estou falando de todos nós, porque eu já conversei sobre pecado com várias pessoas. É muito comum encontrar crente que sabe o que nós vamos falar. Sabe por quê? Porque eles conhecem a palavra. Então, é muito comum, igual o pastor Carlos, quando vinha conversar comigo sobre pecado, eu dizia assim: pastor, eu sei o que o Senhor está dizendo, mas eu não consigo tomar essas decisões que o Senhor está me pedindo. Eu não tenho forças para isso. Eu vou dar uma dica. A confiança vem da liberdade que você tem de dialogar com Deus. Você não se abre com quem você não confia. Então, quanto mais você se torna mais íntimo de uma pessoa, você tem liberdade de falar qualquer coisa com ela. Isso gera confiança. Gera confiança. Esses 3 aspectos do relacionamento são muito importantes na vida do cristão. Porque a pessoa, às vezes, ela chega a um ponto de dizer: eu não estou tão confiante. É como se ela dissesse: eu não estou tão confiante que Deus pode me tirar da lama que eu estou. Então, o processo de saída da lama dessa pessoa é relacionamento com Deus. É muito comum, nesses momentos, algumas pessoas encostarem e tentar ajudar, porque Tiago 5,16 diz o seguinte. Tiago 5,16, é isso? É isso. Não anotei aqui, esse foi de cabeça. Vê agora. Alguns vão dizer que foi o Espírito Santo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus irmãos, a maneira mais sábia de lidar com o pecado é confessando com o outro. É orando uns pelos outros e alcançando a cura. Sabe o que ele faz? No momento do pecado, ele fala assim: não vale. Sabe aqueles filmes criativos que o pessoal coloca um anjinho de um lado e o capetinha do outro? O capetinha fica assim: não vale. E o anjo fica: fale. A palavra de Deus diz para você falar. A palavra de Deus diz para você falar, porque se você falar, as pessoas vão orar por você. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. E ele fica aqui, como diz a Laurinha, o Batman. Não fale. Laurinha chegou na escola ontem, viu um desenho do Batman e falou: mãe, é o diabo. Tinha chifre, todo preto. Cuidado com essas artimanhas do inimigo. Perigosíssimo. Ir contra a palavra de Deus, esse caminho é um caminho de morte. Um caminho de morte. Meus irmãos, é um passo de fé na direção do Senhor. É um passo de dizer: Senhor, no estado em que eu estou, eu não consigo.
Eu preciso de ajuda. Senhor, me ajude. Cuidado quando você falar, Senhor, me ajude. Sabe por quê? Eu assisti uma palestra uma vez do pastor Carlos, lá na Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo. Ele falou assim, Deus é amor e humor também. Quando você pede a Deus para Ele te ajudar, Ele vai agir de acordo com aquilo que está na palavra dEle. Ele pode, por exemplo, usar irmãos em Cristo. Ele dizendo, Deus é humor, por quê? Porque às vezes Ele usa pessoas que eu nunca imaginaria que Ele usasse. E às vezes Ele faz com que algumas pessoas se aproximem de mim que eu nunca imaginei que se aproximassem ou que eu não gostaria que se aproximasse. Sabe por quê? Porque os irmãos que têm o dom da exortação são normalmente conhecidos como os irmãos chatos da igreja. É ou não é? Quem aqui que tem o dom da exortação já ouviu isso? Já vem o pastor chato. O pastor normalmente é chato. A maioria deles. Se for sério, vai muitas vezes bater, vai trazer palavras para poder nos confrontar, para que gere mudança. Provavelmente, irmão, se você se importa com o outro, se você quer orar pelo pecado do outro para que seja vencido, se você confronta o pecado, você é um cara chato. Irmãos chatos, que bom que existem, vivem nas igrejas. Graças a Deus. Eu tinha um colega de trabalho que, na época, eu estava namorando, na minha adolescência. Todo mundo me aconselhou a não namorar muito cedo. Eu não tenho nada contra com quem namora muito cedo. Mas, no meu caso, não deu certo. Tá bom, Nicole? Estou brincando. No meu caso, não deu muito certo. Todo mundo me aconselhou, eles me chamavam de Zé Pedro. Zé Pedro, não faz isso. Essa menina é perigosa. Está gravado esse negócio. Não vai, não entra nesse negócio. Eu entrei, eu rejeitei todos os conselhos e entrei. E paguei pela desobediência. Não deu certo. Meus irmãos, cuidado quando você falar, Deus me ajude. Deus vai usar várias maneiras. Ele vai te mostrar a palavra, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar situações, Ele vai usar circunstâncias. Deus usa até mula para te alertar. Até mula Ele usou. Se você pedir ajuda, Ele usa pessoas. Mas sabe qual que é o nosso problema? O problema do pecado em nós? Meus irmãos, é muito difícil de lidar com o pecado quando nós somos orgulhosos. Eu estou lendo um livro, Resolução de Conflitos. Muito bom. Muito bom. Mas ele fala assim, você pode ler todos os livros do mundo sobre humildade. Você pode estudar toda a palavra de Deus. Você pode ouvir todos os conselhos do mundo. Mas se você for uma pessoa orgulhosa, o livro diz isso, nada vai mudar na sua vida. Eu tive que ouvir isso um dia. Um dia alguém me disse, falou assim, Pedro, o problema seu não é esses pecados que você lida, o problema seu é o orgulho. Quando a gente vai conversar com você, você já sabe, você já conhece, você só precisa se quebrantar. O problema é que eu tento me corrigir desde aquela época. Aí eu achei legal o capítulo sobre humildade desse livro, Resolução de Conflitos, e fui ler para a Débora. Ô, gente. O que vocês estão rindo? Eu nem falei o que aconteceu. Ela virou e falou assim, nossa, amor, você é tão humilde, isso combina com você. Só que não.
Ela falou assim: vamos orar, porque você está precisando disso. Eu falei: vamos mesmo, porque nós dois estamos precisando. Meus irmãos, a humildade é algo muito legal na nossa vida, mas o orgulho é algo destruidor na nossa vida, o pecado do orgulho. Pense, avalie, considere, porque ao longo da nossa vida, meus irmãos, nós vamos assumindo compromissos com Deus. E quando o pecado começa a tomar lugar na nossa vida, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Fazer com que você quebre essas alianças com Deus. O diabo, ele é cruel. O reino de Deus tem dificuldade de avançar, por quê? Porque você assumiu um compromisso de fidelidade a Deus e à comunidade que você serve. O pecado vem e você começa a ficar com vergonha de servir à comunidade que você pertence. Meus irmãos, um compromisso que nós fazemos ao longo da nossa vida, por exemplo, é cumprir o que Deus diz: honre pai e mãe. O pecado vem e faz com que você não dê bola para o que sua mãe e seu pai estão falando com você. Tem esse mandamento na Bíblia? Honre pai e mãe? Tem? Tem, né? Me lembro da festa que a minha mãe fez quando eu terminei esse namoro. Ele falou assim: você estava tão cego que você não conseguia entender. Mas agora você consegue. Glórias a Deus. Meus irmãos, pense, avalie, considere seus compromissos firmados diante de Deus. 1 Pedro 5, 8, 9 diz... 5, 8, 9 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. João 10,10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Tudo que honra a Deus, o diabo quer destruir. Tudo que glorifica a Deus, ele quer destruir. Ele veio para isso. Não seja um servo dele. Essa é a questão. Não seja um servo dele. Antes, entreguem-se ao Senhor. Como é sério esses mandamentos aqui do Senhor. Não ofereçam, não entreguem-se, não coloquem-se à disposição dele. Ele é cruel, não permita, não obedeçam. E ele veio para fazer com que você quebre suas alianças que você fez diante de Deus. Entregue-se a ele e a sua vida vai virar uma desgraça, porque a Bíblia diz que vai virar morte. O pecado sempre vai apresentar sugestões para você quebrar e trair a confiança do Senhor. Você fez compromissos diante de Deus. Quem se batizou aqui por último, nós demos uma cartilhinha que é o pacto que você assume diante de Deus e da igreja. Aí as pessoas começam a ser dominadas pelo pecado e elas começam a quebrar essas alianças feitas diante de Deus. Não permita. Não se coloque à disposição do pecado, mas de Deus.
Ele está te esperando. Volte para Ele. Dependa dEle. Confie nele. Ele vai fazer com que você, com toda sobriedade. Esse versículo de 1 Pedro 5,8 tem umas traduções que falam assim, e sejam sóbrios. Sabe o que falta na vida dos cristãos? Ser sóbrio. Estar alerta. Porque às vezes, tudo que a palavra de Deus manda eu fazer, eu quero fazer tudo ao contrário. Por quê? Porque eu não confio e eu não concordo com o sistema religioso. O que o Senhor mais espera de cada um de nós é que o glorifiquemos. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acho que a Deia já vai encontrar ali. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Como colocar-se à disposição? Não permitindo, não obedecendo, mas não oferecendo, não se entregando, mas colocando-se inteiramente à disposição do Senhor. Por quê? Por que colocar-se à disposição do Senhor? Os versículos 14 ao 23 de Romanos vai nos dizer isto. Quais são os motivos que me levariam a não me colocar à disposição do pecado? Paulo cita pelo menos 3 aqui. O primeiro motivo, meus irmãos, é que vocês estão debaixo da graça de Deus. Versículos 14 e 15. O segundo motivo é que vocês foram libertados do pecado. Versículos 16 ao 20. O terceiro motivo é os frutos. O fruto do pecado é terrível. Mas o fruto da fidelidade a Deus, do colocar-se à disposição de Deus, é algo maravilhoso que honra e glorifica a Deus. A graça, meus irmãos, o fato de termos sido salvos pela graça de Deus, o fato de novamente termos esse acesso a Ele pela sua graça, o fato de estarmos debaixo da graça nos motiva a obedecer ao Senhor. Estarmos debaixo da graça de Deus nos motiva a não nos colocarmos à disposição do pecado. Embora o pecado seja um senhor cruel, o fato de estarmos debaixo da graça, ele não exerce poder sobre nós, mas sim o Senhor da graça. É por isso que nós precisamos desfrutar cada vez mais desse acesso, dessa aproximação de Deus, desse livre acesso à sala do trono onde Deus está, e você chegar lá e dizer para o Senhor: Senhor, está difícil, eu estou para quebrar uma aliança contigo, Senhor, me ajude, dando-me humildade para, se possível for, e o Senhor quiser usar, Senhor, alguém para me ajudar, eu vou ouvir. Se o Senhor quiser me mostrar um versículo, eu vou obedecer, Senhor. Essa é a oração que nós devemos fazer. Porque se não for assim, nós vamos morrer. Nós vamos patinar. Nós vamos nos entregar cada vez mais ao senhorio do pecado. E nós vamos, ao invés de ser uma grande bênção, nós vamos ser pedras de tropeço. Meus irmãos, outro motivo que o apóstolo Paulo apresenta aqui é que nós fomos libertados. Pensem bem, uma frase do Wiersbe diz: aquilo a que nos entregamos torna-se nosso Senhor.
Meus irmãos, é impressionante como no dia a dia nós estamos preocupados com os nossos desejos, com os nossos prazeres, com o nosso conforto. Nós nos preocupamos demais com essa vida aqui. É por isso que quando Pedro se aproximou de Jesus, dando umas sugestões para Jesus, pensando nessa vida, Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas do alto. É porque enquanto nós estamos vivendo essa vida aqui, pensar nas coisas do alto vai ser um grande desafio. É tão bom, né? Num dia frio como esse, fazer qualquer outra coisa. Meus irmãos, não esqueçam que vocês foram libertados. Vocês eram escravos, nós éramos escravos do pecado. O pecado era nosso Senhor. Mas Jesus nos libertou. Nós somos dele agora. Nós não podemos mais obedecer ao nosso antigo Senhor. Ele nos comprou, como nós lemos na palavra. E o preço foi muito alto. Foi muito valioso. Você é muito valioso. Não entregue-se à velha natureza adâmica. Quando alguém está em Cristo, se entrega a Cristo, ele pertence a Cristo, ele é salvo por Cristo, ele torna-se livre da antiga natureza pecaminosa e torna-se servo de Cristo. Escravos, algumas traduções vai dizer. Hoje, quem tem o poder sobre a minha vida é Cristo, é o Senhor. O prazer da pessoa que nasce em Cristo é usar toda a sua criatividade, a sua energia, a sua capacidade para não pecar, mas para se entregar cada vez mais a Cristo, a sua justiça que leva à santidade. Alguém se converteu e disse: Senhor, eu quero ser tão bom em te servir, assim como era tão bom em pecar. Que o Senhor me transforme nisso. Mas tem crente hoje fazendo o contrário. Olha só, pecado, estou aqui, eu quero ser tão bom em te servir, assim como eu era tão bom em servir ao Senhor. Lembra quando eu me importava com o reino do Senhor, com a igreja do Senhor? Lembra quando eu me importava com o ministério que o Senhor confiou em minhas mãos? Lembra, Senhor, quando eu servia ao Senhor fielmente? Lembra, pecado, ele está falando para o pecado. Lembra, pecado. Lembra, diabo. Quando eu me importava com os juniores que o Senhor me deu para poder cuidar, com os jovens que o Senhor me deu para poder cuidar, lembra, pecado? Quando eu me dedicava aos casais da minha igreja, quando eu me dedicava a levar a sua palavra para outras pessoas, eu era muito bom nisso. Agora, eu larguei tudo isso para servir ao Senhor, mesmo o Senhor sendo cruel. Eu quero te servir. Tem crente fazendo isso. Meus irmãos, eu quero ser tão bom em servir ao Senhor, assim como eu era tão bom em pecar. Mas o contrário disso, pelo amor de Deus, estejam sóbrios, vigilantes. Não permitam, não ofereçam, não coloque-se à disposição. Ele é um Senhor cruel. Como filho pródigo, as pessoas invertem o que realmente significa liberdade. O que o filho pródigo fez? Essa casa aqui eu tenho pai, eu tenho
família. A família está legal, mas ela pega muito no meu pé. Sabe o que você faz, pai? Eu quero cair fora desse negócio. Está dando muito... Não está muito legal, não. Essa casa aqui tem umas regras. Quero ir embora. Tá bom, você vai. Ele foi. As pessoas acham que a liberdade é viver uma vida longe de Deus, longe dos compromissos assumidos com Deus. No caso do filho pródigo, o que ele pensou ser liberdade mostrou-se o pior tipo de escravidão. Só quando ele voltou para casa e se sujeitou ao seu pai, é que ele encontrou a verdadeira liberdade. Lembra a avaliação que ele fez? Puxa vida, eu inverti tudo. Lembra lá quando o versículo diz, ele caiu em si? Quem lembra dessa parte do versículo lá, na parábola? Ele caiu em si e falou assim, caramba, eu inverti tudo. Eu achei que abandonando Deus, abandonando os princípios da palavra de Deus e vindo para o mundo era a liberdade. Agora estou aqui, escravo, comendo lavagem, servindo porcos, quando eu servia ao Senhor. Eu troquei tudo. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar. Quem sabe a minha família espiritual me aceita de volta. E sabe o que ela fez? Ela aceitou. E daí ele descobriu que lá ele tinha liberdade, lá ele tinha tudo, era só falar com o pai. Mas ele inverteu. Lembra, meus irmãos, nós somos muito capazes de inverter as coisas que honram a Deus, que glorificam a Deus, para fazer o que desonra, o que não glorifica e o que nos atola cada vez mais. Nós fomos libertados, meus irmãos. Agora vamos para os frutos, que é um outro motivo para nós não nos colocarmos à disposição do pecado. O outro é os frutos. O fruto ou a recompensa de servir ao pecado está muito claro nos versículos 22 e 23. Pode abrir para nós, faz favor, Dé. Esse é o fruto de quem serve ao pecado. 21. Que fruto colheram, então, as coisas às quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Vai morrer. O fruto, meus irmãos, a recompensa de servir ao pecado é a morte. A palavra de Deus no versículo 23 aí diz que o salário, o fruto, a recompensa do pecado é a morte. O versículo 21 diz que os frutos colhidos do pecado envergonham. O fim deles é a morte. Mas quando alguém está em Cristo, é identificado com Cristo, mantém-se bem relacionado com Cristo, intimidade com Cristo, liberdade com Cristo, confia em Cristo, ele produz frutos que o glorificam e levam-nos à santidade. Nós usamos muitas vezes o versículo 23, pode abrir, por favor, Débora. Versículo 23, nós usamos muito para evangelizar, não é? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ocorre é que Paulo estava escrevendo isso para os crentes lá em Romanos. Irmãos aí de Roma, cuidado com o pecado. O salário do pecado é a morte, queridos. Não coloquem-se à disposição do pecado, ele é um senhor cruel. O resultado disso é a morte. Mas nós precisamos aplicar isso às nossas vidas. O que não podemos esquecer, meus irmãos, 1 João 5,16 diz que há pecado para a morte. Se você é um cristão,
Saiba que existem pecados que levam à morte. O salário do pecado é a morte. A pessoa que continua se recusando a obedecer ao Senhor, usa seus membros do corpo para propósitos pecaminosos, pode estar correndo um grande risco de ser disciplinado pelo Pai. E aí, meus irmãos, quando eu leio Hebreus 10, 30 e 31, olha o que me diz. Hebreus 10, 30 e 31 diz assim: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí o versículo 32 diz assim, aliás, 31 ainda. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não sei o que vai acontecer contigo e comigo. Mas o que eu não quero é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, que a gente se relacione cada vez mais com o Senhor. Que a gente se entregue completamente ao Senhor. Que a gente esteja vigilante em todo o tempo, mantendo a sobriedade. Que a gente esteja atento aos alertas do Senhor. Ele faz isso de várias formas. Ele usa situações, ele usa a palavra dele, ele usa pessoas, ele usa irmãos em Cristo. E ele usa situações muito difíceis também. Hebreus capítulo 12 fala que Deus disciplina, porque Ele é Pai e Ele disciplina os filhos. Ele disciplina quem Ele ama. Ouça, considere, obedeça. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que eu oro, meus irmãos, e deixo como desafio para todos nós nesta noite, é que nos coloquemos inteiramente à disposição do Senhor para o louvor da sua glória. Eu queria sair daqui nessa noite humilde. Eu queria sair daqui nessa noite como uma ovelha que estaria disposta a colocar-se à vontade de Deus para Ele me ajudar. E se Ele me falar através da palavra, se Ele me falar através de situações, às vezes até através de situações difíceis ou através de alguém, eu quero considerar, eu quero obedecer, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O fruto de nos entregarmos ao Senhor inteiramente e verdadeiramente, diz o verso 22 e 23. Sabe qual é o fruto? Nos tornarmos seus verdadeiros servos. Os frutos que colhemos é o fruto da santidade, na continuação do versículo 22. E qual que é o fim disso? A vida eterna com o Senhor. É pouco? Só isso? Eu esperava mais. A vida eterna com o Senhor. Nos tornarmos seus verdadeiros servos, o fruto que colhemos leva à santidade, e o fim de tudo, meus irmãos, é a vida eterna. E se repete no versículo 22 e 23. 23 diz, você escolhe, pecado, morte. Dom gratuito de Deus, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem falado com você? Ele tem falado comigo. Eu não acredito
que a gente venha ao culto e volte para casa sem Deus ter falado conosco. Porque é a palavra dele que é pregada. Então, decida colocar em prática, obedecer a ele verdadeiramente, praticando a palavra dele, não sendo apenas ouvintes. E aí eu vou terminar com esse versículo de Tiago 5, 21 ao 25. Cada homem um guerreiro sabe de qual. Mas vamos ler com humildade, né, irmãos? Tiago 5, 21, 25. Vai só até o 20? É Tiago 1, 21 ao 25. Desculpa, ó. Cada homem um guerreiro deveria saber, né, pastor Pedro? Sejam praticantes, o 21 antes. 21 antes. Diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esse salvá-los ali não tem a ver com sotero, salvar no sentido salvífico da alma. Esse salvar aí é salvar de uma enrascada. Exatamente isso. Então vamos ler de novo. 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para tirar vocês dessa enrascada que vocês estão. Sejam praticantes da palavra que vocês ouvem, que vocês leem, que vocês meditam, que vocês decoram, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Sabe o que dá prazer na vida? Mesmo com todos os desafios, é honrar e glorificar ao Senhor, colocando a sua palavra em prática. O que passar disso, tem um vídeo famoso nas redes sociais aí, o que passar disso provém de Satanás. Vocês vão sair daqui e nos primeiros 100 metros o diabo vai sugerir coisas diferentes. Mas o que vai importar mesmo é nós colocarmos a palavra dele em prática e honrarmos e glorificarmos ao Senhor. O que passa disso, meus irmãos, não honra, não glorifica, não provém de Deus, e se você continuar, você vai se dar mal. Precisa ter o dom de revelação para isso, não. Está na cara que vai se dar mal. Está na cara. Todo mundo está vendo e todo mundo está te alertando. Vai cair. Vai se dar mal. Senhor, aqui estamos diante do Senhor. Quando eu leio a Tua palavra e me encontro diante de tantos desafios, Deus, por que nós temos tanta capacidade de desonrar ao Senhor? De quebrar alianças assumidas com o Senhor? De continuar sendo relevante e atuante e superabundantes na obra do Senhor? Por que, Senhor? Por que o Senhor é tão bom conosco? Nos libertou com sua graça, maravilhosa graça, com seu poder maravilhoso. Por que o Senhor
foi preparar um lugar tão maravilhoso para nós, para nos dar a vida eterna. Por que que eu não considero tudo isso, não avalio tudo isso, não penso em tudo isso? E na primeira oportunidade que eu tenho de desonrar ao Senhor, eu me entrego de corpo e alma, Senhor. Deus, me perdoe. Perdoe cada um de nós que está aqui, Senhor. Essa mensagem não é para ninguém, é para mim. Essa mensagem, Senhor, é para mim, Senhor. Tu sabes como meu coração é terrível. Como a velha natureza muitas vezes quer me dominar, quer ser a senhora da minha vida. Deus, me perdoe, Pai. Me ajude a assumir compromissos sérios com o Senhor. Dar um passo de fé em sua direção. Me ajude, Senhor. Me ajude, Deus. Porque eu quero honrar e glorificar ao Senhor. Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Porque na tua casa, porque aos teus braços, nos teus braços, porque em ti, Senhor, é o único lugar que nós estaremos seguros. Qualquer coisa que não seja isso, nós nunca saberemos o que é segurança. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Continue falando conosco. Vamos continuar meditando em Romanos e o Senhor tem muito a falar conosco. O que eu peço é que essas reflexões gerem frutos de arrependimento, frutos, ó Deus, de arrependimento e de conversão, de fé em Ti. Deus, que haja conversões, que haja, Senhor Deus, edificação de um rebanho puro, e um rebanho que busque honrar e glorificar ao Senhor. Deus amado, se há alguém que ainda não conhece esse verdadeiro amor do Senhor, que possam nessa noite se entregar também verdadeiramente ao Senhor e viver para a honra e a glória do Senhor. Não há nada melhor, não há nada que dá mais alegria do que viver para o Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos entregar sacrificialmente, inteiramente ao Senhor e honrar até o fim ao Senhor. Nós te glorificamos, Pai, nós te bendizemos, nós a ti oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.